pessoal, nesse nosso novo conteúdo de estudo está relacionado ao capítulo 9, energia, conceito, né? Aí você tem aqui o que é energia nesse capítulo, quais são as fontes de energia, né? Recursos minerais, produção mundial de energia, os recursos energéticos fósseis, né? A energia nuclear, fontes de energias renováveis. Então, nesse processo de conhecimento a respeito do assunto energia, podemos definir energia de vários conceitos, mas um único nos interessa, né? Que energia é a capacidade de produzir um trabalho. Esse é o conceito que se tem no livro. Tá vendo aqui a palavra destacada em negrito, né? Energia, né? O que a gente deve entender de energia é a capacidade de realizar um trabalho, né? Aí, analisando a origem da palavra trabalho, você observa que nós, seres humanos, somos dependentes de energia. Observe só nesse exato momento aqui, que eu estou dando aula, né? Olha a minha mão aqui, ela está iluminada, existe uma sombra aqui embaixo dela. A luminosidade da lâmpada que está aqui, ela está iluminando a minha mão. Eu vou apagar ela aqui para você ver, ó. Tá vendo? Apaguei. Ficou a outra aqui de cima. Vou acender. Então, energia é a capacidade de realização de um trabalho. E existem vários tipos de energia. A que você viu aqui no exemplo é a energia luminosa. Essa energia luminosa, ela vem de uma hidroelétrica, que movimenta as turbinas, ou seja, a água faz um trabalho de movimentação das turbinas, e essas turbinas fazem produzir energia que vai para uma rede de captação. Essa rede de captação vai para uma rede de distribuição, chega nas nossas casas através dos postes. O celular que está aqui ligado, ele está produzindo um trabalho, mas ele tem uma energia que está armazenada na bateria dele. E essa bateria recebeu uma quantidade de energia que veio da eletricidade, que foi produzida em um rio. E quem realizou esse trabalho? O rio. E ao observar o conceito de energia, veja só outro exemplo interessante que tem no seu livro didático. No momento em que você está, vendo ou lendo essas linhas, seu cérebro consome 20% da energia do seu corpo. Eu não sei se o coleguinha ainda passou pelo cansaço mental. Acredito que sim. A partir do momento que você vai à escola, que você levanta, que você estuda, que você abre o livro, você está realizando um trabalho. E você está consumindo energia, né? A partir do momento que você come o cuscuz, o arroz, o feijão, o bife e assim por diante, você está adquirindo energia. E você vai gastar essa energia. Então, ao ler qualquer coisa, você gasta 20% de sua energia. O cansaço mental, que dá aquele sono, aquele enfado após um estudo cansativo, ler um capítulo e outro, prova que você passou por um processo de desgaste de energia. Aí é preciso dormir, é preciso se alimentar bem e renovar essas energias. Então, energias eu posso definir como a realização de um trabalho. Mas existem vários tipos de energia, desde a energia luminosa que eu utilizei aqui, a energia do cuscuz que eu falei, que você vai se alimentar do cuscuz, né? E ao adquirir o alimento também você vai se fortalecer, do mesmo jeito a bateria do celular, a bateria aqui de lítio ou de cádmio, algumas delas, né, que se alimenta da energia elétrica. Esse trabalho é interessante porque a energia faz parte do nosso cotidiano. Desde a história da humanidade, o homem passou a ser dependente da energia. Ele gastava dele, mas ele, por ser Homo sapiens sapiens, né? Nós somos Homo sapiens sapiens. Existem os Homo sapiens do passado e os sapiens sapiens, porque hoje a gente utiliza tecnologia. A princípio, para eu guardar minha energia, eu comecei a utilizar a energia do cavalo, né? Para arar ali uma terra, do burrozinho, né? Do boi, o carrinho de boi lá puxando. Depois o homem percebeu que o vento e a água também ele tinha força. E essa força ele disse, ó, isso aí a gente vai utilizar. Então, esse processo de dependência da energia pelos seres humanos vem, ó, de muito tempo. Desde que o homem é homem, ele precisou de energia. Olha só que interessante.
Você sabe que o homem passou a dominar a natureza a partir do momento em que ele passou a dominar o fogo, né? O fogo é uma das maiores conquistas da humanidade. Recapitulando, o que você talvez já tenha estudado com um professor de história, talvez com um assunto de geografia durante o decorrer, é tido pelos estudiosos algumas descobertas. O homem, ele se renova e ele, por ser Homo sapiens sapiens, ele desenvolve capacidade de inteligência. E essa capacidade de inteligência dele, ele vai reverter em trabalho, em energia. Quando o homem resolve a dominar o fogo, ele passa a dominar a natureza, porque ele só conhecia o fogo através de fenômenos naturais. Caía um raio, ele via lá o fogo, e quando ele passou a fazer o fogo e a controlá-lo, ele controlou a natureza. Por exemplo, todo o material de ferro que você está vendo ao seu redor, todo o material de plástico, tudo ele passou pelo fogo, né? Boa parte da alimentação que você está, né, na sua casa, se alimentando dela no seu cotidiano, uma parte dele passa pelo fogo, né? Então, o fogo, ele serviu tanto para o homem dominar a natureza, para moldar os objetos, os utensílios que você tem dentro de casa. Por exemplo, um carro passou pelo fogo. Como assim, professor? Lembra que logo no início eu falei sobre os minérios? Os minérios são achados, encontrados no solo, que nós já estudamos o solo, né, em estado bruto. Aquela pedra de minério, para ela ser convertida em uma ferramenta, por exemplo, como um enxada, ele vai passar por um processo alto de temperatura. Quem fazia isso era a natureza, lá nos vulcões. Mas quando o homem passou a dominar o fogo, numa siderurgia, por exemplo, ele faz aquele minério se transformar em um líquido, e aquele líquido ele vai moldando numa enxada, numa foice, no carro, nas peças do carro. Ao analisar o vidro também, a sílica, o elemento sílica lá da areia, faz com que o vidro, né, em alta temperatura, a areia derretida, ela forma o vidro. Isso foi descoberto pelos egípcios. Então, isso tudo está em energia. E quando o homem passou a controlar o fogo, ele passou a controlar a humanidade. Ele passou a falar. Por incrível que pareça, existem estudos que comprovaram que o homem, ao fazer a fogueira, eles arrodeavam ela e começavam a emitir sons, gestos. E com as cordas vocálicas ele começou a pronunciar palavras, porque o fogo ali no entorno, que é uma forma de energia, tanto luminosa, né, como também uma energia térmica, que a pessoa se aquece nele. Ele passou a desenvolver os laços familiares. Ele passou ali, através do fogo, ele se reunir com a sua parentela, com o seu clã. E ali ele passou a desenvolver a fala, a comunicação, naquela hora de aquecimento. Então, a energia ela é importante. E quais são essas fontes de energia? Né? Existem dois tipos de fontes de energias, as renováveis e as não renováveis. Por exemplo, as renováveis é essa energia que se produz com facilidade. Todo dia a gente tem sol, facilidade entre aspas, viu? Todo dia tem sol e todo dia tem energia produzida por esse sol. Todo dia tem chuva e essa chuva, ela forma os rios, forma as corredeiras e essas corredeiras formam o quê? O que a gente conhece como força hidráulica. Então, essas energias são renováveis, elas todo dia são formadas. As não renováveis, por exemplo, são aquelas que duraram milhões e milhões de anos para serem o quê? Para serem formuladas, né? Feitas, assim por dizer. Por exemplo, uma hulha, uma pedra de carvão mineral. Como é que ela surgiu? Por exemplo, aqui tinha uma floresta. Deu um terremoto e essa floresta, né, a parte de uma placa, virou ou foi submersa. E aquele material ali de floresta, junto com os animais tudinho, ficaram submersos, né, com um grande terremoto, provocado pelos movimentos das placas tectônicas. E com o passar dos milhões de anos, aquela floresta que foi, ou seja, soterrada, ela foi esquentando lenta e gradativamente. E a madeira que virou ali fossilizou e criou o quê? Criou o carvão mineral, que é diferente do carvão vegetal. Você corta uma madeira, faz lá a cavoeira e cria o carvão. No caso do carvão mineral, que é uma fonte de energia, esse carvão mineral foi formulado há milhões de anos.
com agentes, né, formadores do relevo. O petróleo é parecido com esse processo. Então, os recursos renováveis, eles são interessantes. Os não renováveis são os que demoram mais. E é o que mais a gente utiliza. O botijão de gás, recurso não renovável. O combustível do carro da mamãe e do papai, recurso não renovável. Porque esses recursos, a natureza durou milhões e milhões de anos para produzi-lo. Olha só que interessante. Os recursos minerais, eles também estão presentes nessa Constituição. Vou dar um termo aqui a vocês interessante, viu? Quem domina a energia, domina o mundo. O maior produtor de energia da Terra são os Estados Unidos. Também é o maior consumidor. O segundo maior consumidor de energia são os Estados Unidos, seguido pela China. A China consome muita energia e também, ao mesmo tempo, eles produzem. Não é à toa que a China passou vários anos para fazer a maior hidrelétrica do mundo, a das Três Gargantas. A segunda maior hidrelétrica do mundo, que foi a primeira, é da Itaipu, aqui no Brasil. Binacional, Brasil-Paraguai. Então, eu dependo da energia, você tem que ter essa consciência. Você também depende dessa energia. E nesse exato momento, nós estamos utilizando a dependência dessa energia, né? Então, a energia ela pode se apresentar de diversas formas. O que o livro didático sugere é que a energia é toda a realização de um trabalho. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, eu estou gastando a minha energia cerebral, estou também gastando a minha energia corporal, porque na medida em que eu vou falando, eu vou gesticulando. Uma pessoa bem fraquinha, ela não se movimenta mais. Ela está lá doente, está com falta de energia. Um animal também, já cambaleando, de idade, tudinho, ele vai perdendo as suas energias. Então, a vigoração, ou seja, o seu vigor físico, ele está relacionado à sua idade, à sua potencialidade, né, de produção de energia. Você consome muita energia, você dorme bem, mas quando você vai gastar essa energia, você precisa de repô-la. E é interessante esse processo, né? Porque é um processo de dependência que vai desde os movimentos da minha mão aos movimentos realizados pela turbina que está fornecendo essa energia luminosa, ao movimento de rotação e translação da Terra, o movimento, né, realizado pelos astros. Então, a energia está em todas as partes, né? Então, a produção mineral e mundial desses elementos que a gente utiliza no nosso dia a dia também são relacionados com relação a isso. Eu tenho aqui nessa imagem do livro, né, a energia eólica. Eu tenho aqui uma plataforma, né, de extração de petróleo lá do subsolo. Esses recursos, eles são essenciais para a população humana. Então, a gente, ao realizar essa primeira parte desse nosso estudo sobre energia, eu vou mostrar aqui para vocês algumas palavrinhas-chave. Está vendo? Minério, já ouviu falar em minério de ferro, né? Jazidas minerais, olha só, extrativismo mineral, e minérios metálicos e não metálicos. Para eu analisar esses dois aqui, eu preciso de um uso de uma tabela periódica. Eu vou passar para vocês uma tabela periódica para vocês analisarem alguns elementos metálicos e não metálicos. É interessante que você observe nessa Constituição, né, os utensílios. Olha aqui, eu estou com um utensílio. Isso aqui é metálico. Olha só, ele produz luminosidade. Quando eu vou mostrar para vocês essa lâmina, olha só que interessante. A luminosidade é produzida por esse metálico. Aqui é plástico, aqui eu tenho uma bússola, né? Esse material aqui é plástico, mas eu tenho uma ponta imentada, também metálica. Eu tenho todos os dispositivos desse canivete metálico. E qual o objetivo de um canivete, né? O objetivo de um canivete é diminuir a minha capacidade de produzir energia, porque eu vou cortar o material com mais facilidade. Imagina eu ser um canivete. Então, ele me auxiliou na capacidade de renovar, ou seja, de criar um trabalho. Ele me possibilitou, né, a eu não gastar tanta energia. Imagina eu na idade da pedra sem uma faca para cortar um alimento. Eu ia gastar mais energia.
Você já viu algumas imagens de livros didáticos com aqueles homens, né, que foram encontrados com a mandíbula grande pulada? Além das questões de evolução, a mandíbula grande era porque ele rasgava os alimentos puxando com o dente. E aquele movimento fez com que crescesse a arcada dentária e a mandíbula também se desenvolvesse. Quando eu vou analisar que o canivete tem o material metálico, foi produzido pelo homem graças ao fogo, né? Tudo isso aqui passou por um processo do fogo, e eu utilizo para renovar, ou seja, a capacidade de economizar a minha energia. Entendeu isso agora, né? E então, ao seu derredor está cheio de coisas que foram produzidas para diminuir o meu gasto de energia.